O episódio de hoje é sobre ruído, mas também sobre enviesamento. No fundo, é sobre erros na forma de decisões, julgamentos ou opiniões. Porquê? Porque onde há julgamentos, opiniões ou decisões, há ruído. E há mais do que aquilo que nós pensamos. Para discutir sobre isso, vamos analisar o livro Noise, de Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sustein. Acho que pronunciei bem, Henrique, certo? É Certo. sobre o nome aqui do Olivier Sibony. O nível de ruído vê-se nos debates políticos, vê-se na análise a esses debates, vê-se nos processos de recrutamento, nos tribunais, na escola, na avaliação dos ativos, na medicina e até nas sondagens, certo? E agora nós temos visto bastante ruído em relação a isso. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Queres destacar aqui alguma parte que tenhas gostado mais do livro em termos de contexto inicial para nós apresentarmos? Henrique. O livro parte de uma imagem muito sugestiva, né? Uma figura, que são três hipóteses. Né? Uhum. Os alvos, né? Que têm obviamente o target, né? O bullseye, Uhum. e na primeira hipótese todos acertam no alvo correto, ou seja, fazem uma previsão perfeita. Né? No segundo caso, uns ficam mais para Nordeste, outros ficam mais para Sudeste, né? Pronto. Ou seja, há aqui um enviesamento, uns pensam de uma maneira, ou pelo menos acertam de uma determinada maneira no alvo, outros acertam de outra. Exatamente. Portanto, mas ambos falham. E depois uma terceira imagem, que é uma certa aleatoriedade que se vê na maneira como cada um consegue acertar no alvo. Depois ele mostra precisamente os alvos sem A as imagem por linhas, trás. sem os círculos em Uhum. torno do ponto central. Não é? Nós temos a percepção que existe um enviesamento nas nossas opiniões, não é opiniões, julgamentos. Julgamentos. Julgamentos significa um cálculo mental para tomar uma determinada decisão. É algo mais do que opiniões, não é? Não, é muito mais do que opiniões, é muito mais do que gostos. Não é? Uhum. Embora ele dê um exemplo em passando, os provadores de vinho, que só conseguem consensualizar quais são os vinhos que são péssimos, não é? Depois divergem muitíssimo sobre os livros, sobre os vinhos, desculpa, que são realmente bons. Aliás, nada que dois comensais, algo habituados a ver um bom vinho, também não lhes aconteça. Bem, Ele até diz que as pessoas até escolhem o pior vinho, não é? não. Os provadores conseguem chegar a um consenso quanto Sim, aos sim, maus mas vinhos. aos maus vinhos, Mas não exatamente. conseguem chegar a um consenso quanto aos melhores Conta os vinhos. melhores. É isso, é isso. Parece que conseguem eliminar de facto os maus. Mas isso é uma questão de gosto. No fundo, o que é que os autores querem dizer? Não vou estar aqui a dizer o nome de cada um deles, não é? Nem quero estar a particularizar, porque não percebo bem, não é perceptível qual é o input de cada um dos autores no livro, na obra. Mas é que portanto, há um enviesamento. Normalmente há pessoas que são demasiado otimistas, demasiado confiantes, outras que são demasiado pessimistas e, portanto, as suas previsões normalmente saem acima daquilo que se vem a verificar ou abaixo. Uhum. E esse é um problema que praticamente toda a gente reconhece que existe. E este é o ponto inicial. Quando começa a haver uma certa aleatoriedade, na tomada de decisão, ou seja, na forma como as setas acertam no alvo, já temos um problema diferente. Ou seja, não há um padrão evidente. E é isso que ele chama de ruído. Ele depois prova que o ruído pode ter uma importância igual, superior ou inferior ao enviesamento, dependendo dos casos. Não vale a pena agora estarmos a especificar, porque temos que entrar aqui em alguma tecnicidade, mas que o ruído é algo que não é visto. Não é? E não sei se tu reparaste no pormenor da capa.
Não sei se viste a capa. Excelente, exatamente. É. Portanto, não sei se queres descrever, deixa essa deixa, porque acho que é muito interessante, não é? A capa Sim, é muito sugestiva, a sugestiva é porque basicamente temos ali um lápis que risca na capa, não é? Para destapar ou para, digamos, descobrir a palavra noise, porque ela está muito escondida, ela é invisível. Aliás, ela até diz mesmo durante o livro, os autores dizem que o ruído é invisível, e só com análise e com auditoria é que conseguimos chegar lá. E de facto, com o lápis, escrever por cima de uma folha supostamente em branco, é que vamos descobrir que está lá a palavra noise, neste caso. é. Depois o livro começa com alguns exemplos, sobretudo o exemplo das sentenças judiciais. Enfim, julgo que na década de 70 foi diagnosticada uma enorme discrepância e houve uma séria tentativa nos Estados Unidos de tentar reduzir esse ruído nas sentenças. Essa variação nas sentenças, não é? Não no enviesamento, mas... Então é isso. Ele basicamente depois vai desenvolvendo, mas agora é encurtando, porque o livro é de facto denso. O livro não é um livro fácil. Estávamos há pouco a falar em conversa informal, mais informal, esta é uma conversa informal. Isso mesmo. Só se estivéssemos a prestar provas numa academia. Exatamente. Não é o caso, não é? Pronto, não estamos a analisar o nosso ruído nem o nosso enviesamento. Estávamos a falar dessa questão, de facto, do ruído e da questão das sentenças judiciais, tu estavas a evidenciar muito isso, e eu acho e o autor também o faz, porque há uma enorme disparidade entre aquilo que são as penas médias que são aplicadas por vários juízes ao longo de N casos. Isso é o que ele chama o level noise, ou ruído de nível. Pronto. Exatamente. Um ruído que é um ruído padrão, que cada juiz tem uma sensibilidade muito própria a determinadas circunstâncias, que são idiosincráticas. Pode ser porque é mais sensível a maus tratos a mulheres ou crianças e, portanto, é mais severo a punir esse tipo de crimes. Pode ser porque houve experiências na sua vida pessoal que o traumatizaram num sentido que o vai levar também a punir mais severamente esse tipo de crimes. Ou, inclusive, que há circunstâncias na sua vida pessoal que o levam a contemporizar com outro tipo de crimes. Sei lá, vamos imaginar, ele não diz isto, o autor, mas vamos imaginar que temos um juiz que gosta imenso de corridas, que gosta imenso, tem excelentes carros, etc, etc, e que depois está a punir, não é, indivíduos que infringem as normas de trânsito. Não estou a falar até. Então ele pode ser levado a ter alguma empatia com esse tipo de comportamentos e ser leniente na forma como até depois um pouco inconsciente, não é? Esse é o que ele chama erro de padrão, não é? Exatamente. Que é um erro de padrão estável. E depois fala noutro tipo de erro que está ligado ao erro de padrão, mas que é um erro de padrão não estável, que é o occasion noise, ou o ruído de ocasião. De ocasião. Eu diria o ruído circunstancial. Não é? Sim. Que não é o mais importante, ok? Ele considera que o mais importante, de facto, é o ruído padrão. Exatamente. Mais importante é que o ruído de nível, ou seja, são as características da pessoa, das suas experiências, das suas vivências, da forma como é que ela interage com os outros, etc, etc. E o ruído de ocasião tem a ver com o facto de ter acordado mal disposto, de ter discutido com os meus filhos ou com a minha mulher, entretanto chego ao tribunal ou chego ao trabalho, e estou a contratar alguém, por exemplo, e não gosto daquela cara porque faz lembrar a minha mulher ou faz lembrar o meu filho, e portanto isso vai enviesar a percepção que eu tenho na entrevista de recrutamento, ou pode acontecer o mesmo quanto ao réu que é presente perante o juiz. Sim. Portanto, isso leva, obviamente, a determinado tipo de decisões que têm um nível de arbitrariedade psicológica extraordinariamente difícil de detectar. No entanto, não é aquele que, de acordo com os autores, mais contribui para o ruído. Basicamente, à volta disto, ele discute um conjunto vastíssimo de questões. Uma, que eu sei que te toca muito em particular, depois tu reservarás um momento para falar nela, que são as previsões. Sim. Okay? Na tua área, tu sabes que eu não estou aqui a passar nenhum elogio público, porque é aquilo que eu penso. Tu és, de facto, uma pessoa extraordinariamente competente na área dos mercados financeiros. E os mercados financeiros, acho que aquilo que vocês fazem, não é?
é sobretudo tentar fazer previsões e, com base nessas previsões, fazer investimentos, não é? Exatamente. No fundo, aquilo que eu digo que é uma máquina de atualização de expectativas, não é? Os mercados são uma máquina, precisamente. Eu vou deixar aí quanto ao forecasting, não é? Sim, isso podemos falar mais à frente. Mas ainda... Depois ele dá imensos exemplos, dá a medicina, dá as contratações de pessoas, dá as expectativas que nós temos relativamente ao futuro em termos académicos de alguém, por exemplo, da Julie, que era uma leitora precoce. Exato, com 4 anos, não é? 3 ou 4 anos de idade já sabia ler, etc, etc, não é? Depois de fazer esse diagnóstico, não é? Essa agregação dos vários tipos de ruído, ele tenta circunstanciá-lo em diversas áreas, como tu falaste, na medicina. Eu já hoje recomendei, não é, a um médico que me consultou a leitura deste livro, por exemplo, relativamente ao melanoma, ao cancro da mama, à questão, por exemplo, de ter a questão das guidelines, na importância de ver o estado de um recém-nascido, etc, etc. O índice APGAR, que ele fala mesmo no final. Exatamente, é verdade. Isso é muito importante. E ele também refere, desculpa até interromper, da questão da segunda opinião. Não sei se te lembras disso, não é? Sim, a segunda, mas sobretudo, repara, aí ele frisa muito bem que as opiniões devem ser independentes. Independentes, claro. Ou seja, quando são as impressões digitais, não é? Que o perito que faz a segunda avaliação da semelhança ou de semelhança das impressões digitais não deve saber quem foi o perito anterior e qual foi o resultado a que ele chegou. É isso, é. Portanto, muitas vezes o problema das segundas e terceiras opiniões, segundo os autores, e muito bem, é que nós nos deixamos influenciar por um parecer inicial, por um julgamento inicial e por quem é que o emitiu. Muitas vezes existe aquele efeito que foi o expert, não é? Foi o perito, alguém que é extraordinariamente respeitado, nós sabemos que foi essa pessoa a emitir o julgamento e temos alguma dificuldade, mesmo que o nosso cérebro mais racional, mais analítico, aponte para um julgamento contrário ao do perito inicial, mas há uma dificuldade em contrariá-lo. E às vezes há erros cumulativos e ele tem vários exemplos sobre isso. Mas agora vou-me calar, já falei bastante. Sim, aqui e sobre deste vários exemplos e sobre até especificaste muito bem aí o tipo de ruídos que vamos encontrando. Ele é muito claro, até tem fórmulas, quer dizer, o livro, neste caso, eles, os autores, são muito claros nas fórmulas até que dizem, ou seja, existe a fórmula do erro, que é basicamente o ruído mais o viés, não é? Basicamente são essas duas componentes. E depois dentro do ruído já foste explicando aí algumas. Eu até gostava de dar aqui um exemplo que não está no livro bem assim, mas eu gosto deste exemplo porque diz-me alguma coisa em termos de mercados, que é, imaginem, é um dos tipos de ruído que tu falaste, tanto do ocasional e do estável, daquele mais padrão. Imaginem que 2 advisors da mesma instituição financeira produzem diferentes recomendações para o mesmo investidor, ou seja, o mesmo investidor ou investidores com perfis que são semelhantes, não é? Idênticos, neste caso, com os mesmos objetivos, com os mesmos riscos, com as mesmas restrições e as preferências. Agora, imaginem se a recomendação é diferente, dependendo se o mercado caiu ou se subiu, não é? Ou se é segunda-feira, ou se é sexta, ou se já almoçamos ou não. Ou se foi a seguir ao Natal. Ou se foi, exatamente. E isso acontece. Isso é verdade. A mesma pessoa, e nós estamos a ter uma época de muitas sondagens, como tu sabes, e nós estamos a avaliar as coisas e os debates. A mesma pessoa, ou o mesmo debate, ou o mesmo artigo, ou a mesma opinião, digamos, é diferente. Não é? 2 pessoas, eu e tu, por exemplo, podemos ter opiniões diferentes perante a mesma coisa. Portanto, o nível de ruído, de facto, é colossal. Nós não temos noção mesmo do que é que existe em termos de ruído. É muitas vezes visto, aliás, uma das coisas que ele destaca no livro está muito destacado isto, é que o ruído é muitas vezes o ator secundário, não é? É quase que, porque nós quando falamos de erro, falamos em enviesamentos, não é? Em vieses, sabemos todos que existem enviesamentos cognitivos, emocionais, toda a gente fala nisso, já é mais que aceite que existe, nós cometemos erros quando estamos a investir, quando estamos a decidir, a tomada de decisões, existem diversos tipos de erros, a aversão à perda, o erro de confirmação, o conservadorismo,
de ancoragem, sei lá, de disponibilidade, estou a dizer vários, mas nunca falamos tão abertamente do ruído. E o ruído está presente, de facto, de uma forma intensa, muito mais do que alguma vez eu imaginei. Não é? Está, e ele prova amplamente, com vários Sim, estudos. com vários estudos, com vários Desde exemplos as até. judiciais, à questão da determinação dos prémios para cobrar aos tomadores dos Dos seguros, seguros. assim como ao cálculo das indemnizações pelos sinistros, Exatamente. relativamente às decisões médicas, em determinadas patologias, relativamente àquilo que é a capacidade de prever o sucesso profissional do indivíduo de acordo com as características, as suas aptidões iniciais, a quando da contratação. Quer dizer, até eu acho que aquilo que eu te digo é assim, com franqueza, epá, este livro é mind-blowing, de alguma maneira. Exato. E É um livro, eu vou ter que ler a segunda e terceira vez, não porque não tenha percebido, não tenha feito um esforço para perceber o livro, mas porque as ideias são de tal forma revolucionárias, de alguma maneira. Marcantes. É. Eu acho que nos obrigarão, aqueles que tiverem, obviamente, alguma isenção intelectual, a rever a forma como nós gerimos as organizações. Sim. Aliás, eu agora deixava-te aqui um repto, ir ao forecasting, que essa é a tua praia. Não é? Ele diz aqui, eu tenho aqui isto aberto da página 268, da versão inglesa, que nós lemos isto em inglês. Sim. Já está traduzido para português, para aqueles que são um bocadinho mais avessos à língua estrangeira. Nós lemos na versão original. Mas as coisas de ver aí, eu tenho aqui isto à frente, então é assim, o que é que ele diz para melhorar os julgamentos dos forecasters, os tipos que fazem previsões? Primeiro, dar formação, ok? Uhum. Ou seja, alguma formação estatística, alguma formação para perceber os enviesamentos, os ruídos, os vários tipos de ruído, etc. Depois, formar equipas, fazer a agregação, ok? Sim. Mas uma agregação que encoraje que as pessoas falem abertamente, okay? Com a mente aberta, não é? Também, e que acolham opiniões contrárias, ao invés de, como é muito típico aqui, em alguns círculos em Portugal, que é, aliás, estavas a falar de políticos, normalmente é o que se vê, não é? Rejeitarem abertamente as opiniões que é apenas por virem de um partido rival. Não é? Exatamente. Normalmente a seleção, que é selecionar os melhores forecasters, aquilo que eles chamam os super forecasters, os tipos que fazem super previsões. Diz-me lá, Vítor, não é? Como é que tu concebes isso no teu mundo financeiro? Agora estou eu aqui no papel do entrevistador. Não concebo isso de uma forma em particular, porque eu acho que é muito difícil a previsão. E a previsão é, de facto, feita para falhar e para ser atualizada. Aliás, até há uma situação que ele refere no livro, que é precisamente pela parte do forecasting, que tem a ver com a atualização de expectativas. Nós devemos fazer uma previsão, uma estimativa, e devemos atualizá-la mediante nova informação. E a coisa minha pergunta é, tu achas que esta metodologia de nós agregarmos os melhores indivíduos para prever é uma metodologia interessante, ou seja, formação, agregação, ou seja, a constituição de uma equipa, com open-minded, é? E depois selecionar os melhores para conseguir fazer as melhores previsões. Isto sem prejuízo daquilo que estás a dizer, que é fazer a revisão das previsões, sim, não é? Porque sim, o estado do mundo vai mudando, é aquilo que, aliás, ele de uma forma muito interessante fala de ignorância objetiva. Sim. Este termo é espetacular. Achei interessantíssimo esse conceito, que é quando nós estamos a fazer a previsão do sucesso do indivíduo que foi recrutado no futuro para a organização, ou na capacidade, na performance académica de alguém que aprendeu a ler aos 4 anos de idade, precocemente, não é? Nós estamos perante um fenómeno que normalmente ignoramos, que é a racionalidade objetiva. Nós não sabemos qual vai ser o percurso de vida dessa pessoa, por exemplo, a criança que aos 4 anos aprendeu a ler, porque pode ter tido, aliás, ele dá o caso, os pais podem se ter divorciado, ela pode ter aprendido a ler mais precocemente porque o pai teve uma doença autoimune e ficou em casa e teve muito mais disponibilidade para estar com ela. São os tais preconceitos que nós temos, não é? E nós, então, com base apenas no facto de ela ter aprendido a ler aos 4 anos de idade, vamos prever que ela terá uma média de licenciatura muito mais elevada do que a média, não é? Do que a média das médias de licenciatura. Sim. Portanto, esta ignorância objetiva, que tem a ver com a imprevisibilidade, a incerteza do futuro, ela é normalmente ignorada pelas pessoas.
e isso constitui uma forma de ruído insuportável e que leva a muito mais decisões, não só relativamente ao caso da Julie, não é? A miúda que é precoce, não é? Em termos de leitura, como depois relativamente a decisões que são fundamentais para as empresas e que têm efeitos imensamente significativos no que toca à rentabilidade, ao desenvolvimento da empresa, ao crescimento, etc., que é na decisão de recrutar as pessoas que vão trabalhar por lá. Sim, há exemplos dos CEOs e tudo, não é? Ele dá exemplos disso. E o que o autor tenta dizer, e bem, é que um caminho alternativo, embora com os seus perigos, que ele na parte final do livro alerta, é precisamente o caminho dos algoritmos que conseguem, apesar de tudo, obter melhores previsões, quanto, por exemplo, ao sucesso futuro de um colaborador, do que uma opinião com base em ratings em várias dimensões, como motivação, capacidades técnicas, capacidade de liderança, etc. Sim, precisamente. Isto é interessante a forma como tu falaste há bocado das previsões, não é? Porque, inclusive na Future Proof, nós estamos a desenvolver modelos que tentam retirar precisamente a parte do ruído e do enviesamento. E não só modelos de previsões, utilizando algoritmos, que falaste há pouco, e alguns outros mais simples, outros mais robustos, com mais complexidade, mas que retiram aqui algum aspecto da seleção humana, não é, do erro humano que possa existir. Agora, ele também diz isso ao longo do livro, que os próprios algoritmos também são enviesantes, ou seja, enviesados, o que é interessante. Isso nós temos que ter sempre essa componente. Mas o que é facto é que o que nós notamos é que a tomada de decisão de investimento é extremamente complexa. E nós vamos tentar, com digamos, estes esquemas de previsão e esta análise de perfil, esta situação de tentar antecipar a longo prazo e não tão a curto prazo, e tentar aqui haver uma junção de pessoas, como falaste há bocado da agregação, ou seja, ser mais que uma pessoa a fazer a análise, a escolher os melhores e por aí fora. Tudo isso para quê? Para retirar o tal aspecto do erro, para diminuir o erro. Nós não vamos conseguir eliminá-lo, não é? Porque isso vai existir sempre. Agora, vamos conseguir atenuá-lo. É, porque existe essa ignorância objetiva. Objetiva, o facto tem componentes absolutamente imprevisíveis, não é? Quem é que entre nós saberia que conseguiria prever que haveria a pandemia da Covid-19? Precisamente. Há fatores externos que ligam a isso. Mas há uma outra coisa. Tu, quando respondes, e nós estamos a desenvolver, como tu sabes, estamos a desenvolver um questionário que vai nos ajudar a ter um perfil mais correto das pessoas, ou seja, em termos de investimento, não só em termos de conhecimento, de experiência, em termos de situação financeira, em termos psicológicos, ou seja, que as pessoas, ao fazer o preenchimento de um questionário, ao estilo de um jogo, que é para ser mais interativo, vamos ter acesso a dados que nos dizem que tipo de personalidade temos ali e que tipo de investimentos são mais adequados a essa pessoa. O problema é que as próprias questões, muitas delas podem ser de resposta duvidosa e as pessoas podem automaticamente também responder de forma enviesada e com erros, não é? E isso vai estar sempre ali. Por isso é que nós temos, e isso também é dito no próprio livro, temos que ter aqui uma base de treino, para treinar o algoritmo e as pessoas, não é só as pessoas, também é o algoritmo, porque o algoritmo pode ser treinado com base em dados reais. Pode haver machine learning, ou seja, o algoritmo pode se ir transformando e adaptando a nova informação. É isso mesmo. E a ideia é precisamente essa. Isto para quê? Nós não vamos retirar as pessoas do processo, entre aspas, mas vamos deixá-las para uma fase mais avançada, que é a fase da decisão com dados interessantes, porque aí o advisor e a pessoa é importantíssima, porque é aí que faz a diferença, não é? Porque vai ajudar a ler os resultados que são apurados, vai ajudar a perceber que tipo de erros é que existem, que tipo de vieses é que existem, e repara, eu antigamente só falava em vieses e agora já falo em erros, em vieses e em ruído, já acrescento essa parte, é para justificar aquilo que tu disseste há pouco, que este livro de facto desperta coisas que nós não pensávamos antes, e a análise da auditoria está presente já, aliás no próprio livro tem algumas guidelines, algumas orientações sobre como fazer esta auditoria, e uma delas, e de facto eu tenho que dizer isto porque uma das principais
digamos que, principais formas de aceitarmos que existe, é isso mesmo, é aceitarmos que existe ruído, ou seja, que as pessoas têm que ser confrontadas com isso e aceitar que existe um problema, que existe o próprio erro. E muitas vezes é difícil, porque Não, aquilo que eu acho que sinto. há uma coisa muito, que eu achei que também é muito interessante, não é só aceitar, isso também que estás a dizer, como é óbvio, mas é nós aceitarmos formas de pensar radicalmente diferentes das nossas. Pois. Pronto. E nós, por norma, cristalizamos muito o nosso conhecimento, em que estamos muito dentro de uma posição e não conseguimos ouvir o outro. Tu sabes que nós temos vindo a discutir algumas ideias. Uma das ideias que para nós é fundamental em projetos futuros que venhamos a desenvolver é termos um conselho consultivo independente, pessoas independentes, Precisamente. não ligadas à emissão de uma opinião vinculativa, não é? E que, inclusivamente, falámos os dois, que a regra seria que as pessoas que estão vinculadas à organização não emitissem opinião e não influenciassem os independentes. Aliás, ele fala, e aí a justiça nos seja feita aos dois, porque aí não tínhamos lido o livro antes, ele fala de um observador independente. Independente, é verdade. A forma das organizações poderem obviar, não é, ou minorar, mitigar o ruído, é precisamente terem, não no seu seio, ou seja, não vinculadas a um contrato de trabalho, um conjunto de obrigações, uma espécie de think tank, estou a falar já de organizações de média, grande dimensão, ou então que mexem em assuntos muito sensíveis, não é? Como é o caso mais estratégicos, não é? Sim, como é o caso da Future Proof, estamos a falar de investimentos, estamos a falar de pessoas, de vida das pessoas. Decisões de enormíssima responsabilidade. Porque isso vai afetar as pessoas não é hoje, vai afetar as pessoas daqui a 20, daqui a 30 anos. Isso obriga a um planeamento muito cuidadoso e muito complexo. Aliás, o Richard Thaler, não é? Diz que a teoria do ciclo de vida do Franco Modigliani, toda ela, ninguém é capaz, enfim, sem uma análise muito cuidada e técnica e específica, que eu sei que tu tens, juntamente com os teus colaboradores, devia fazer, não é? Ou seja, qual é a taxa de poupança e de investimento que eu vou ter que realizar ao longo da minha vida ativa para poder proceder ao analisamento do consumo após reformar. Quer dizer, e de facto, eu acho que um financial advisor, não é? um consultor para investimentos, tem essa capacidade, mas também tem essa responsabilidade, que é uma responsabilidade imensa. Disseste bem, é uma responsabilidade. Não é? E por isso, voltamos àquela questão do treino. Não é? Eu acho que a questão da inteligência e dos melhores, tu há bocado falaste também disso, nós temos que recrutar e ter connosco os melhores. Não é? Mas a questão, por exemplo, dos julgamentos, aquilo que nós vemos, que as decisões, a tomada de decisão, com cálculos, com a tal situação que tu falaste há pouco também, que os julgamentos têm que ser mais importantes, os julgamentos são menos ruidosos e menos enviesados quando aqueles que tomam essas decisões, que fazem esses julgamentos, estão bem treinados. Portanto, e isso eu julgo que é muito importante para o processo de tomada de decisão. Além disso, junta mais um ingrediente, que são mais inteligentes. E a questão de inteligência vem aqui, já agora vou-te lançar também aqui um desafio, que eu acho que é interessante, porque ele, a certa altura no livro, também se refere à inteligência, à situação da inteligência à nascença. Achas que somos todos iguais à nascença? Ou seja, nascemos todos com inteligência? Todos nascemos com inteligência, não temos todos a mesma nível de inteligência. Aliás, ele fala dos testes que depois são desenvolvidos pelo exército americano, que são, digamos, mais ou menos standard, ou são feitos como um padrão razoável, não é? E que ainda assim têm os seus defeitos, não é? Mas o que eu achei muito interessante, que eu não sabia, é que há a diferença entre o percentil 99, ou seja, tu estás num 1% mais inteligente, ou estás 0,7% mais inteligentes, faz uma enormíssima diferença na capacidade de resolução de determinado tipo de problemas. Temos que ser sinceros, não é? Quer dizer, em determinadas áreas, como a área dos investimentos, isto não é para qualquer um. A verdade é esta, não vale a pena mistificar. É preciso ter uma capacidade de raciocínio abstrato, não é? Que não, porque têm mesmo pessoas que são muito inteligentes, não são suficientemente muito inteligentes para poderem dar esse salto de análise que é necessário.
Mas eu acho que ele foca outra coisa, Vitor, se me permites, é que, para além disso, é preciso que nós entendermos como é que nós devemos pensar. Ou seja, Eu ia falar disso precisamente, estamos ou alinhados. seja, é pensarmos de forma criativa, de forma aberta ao exterior, sem Exatamente. estereótipos, etc. Porque pessoas verdade. muito inteligentes, muitas vezes, são pessoas também muito teimosas. Repara, Conheces várias e eu também. sem dúvida. Aliás, Não é? deixa-me só interromper, dizer que o que ele diz aqui é o que distingue os superestimadores, portanto, os super pessoas que decidem, né, as pessoas que são mais propícias a isso, não é a sua inteligência, mas a forma como a usam. Como usam. E tu lembras-te, por exemplo, há algumas coisas que nós já discutimos os dois, eu disse, e tu concordaste, que era muito importante que as nossas divergências, não é, fossem estimulantes e não Pois. fontes de conflito. Claro. E muitas vezes o grande problema das organizações em Portugal, mas não só, mas em Portugal há muito isso, e na função pública, e mesmo em algumas empresas, é que o pensamento discordante, não é um pensamento que é ostracizado. Não é? E é um pensamento que é considerado como fonte de conflito em vez de ser como fonte de estímulo. Exatamente. Não é? Isso é Porque fundamental. a discórdia, ou seja, nós estamos receptivos a alguém que pensa de forma diferente de nós, que faz um julgamento diferente do nosso, e nós conseguirmos pôr no lugar do outro e tentarmos perceber como é que o outro está a raciocinar, e se isso pode ou não pode alterar os nossos julgamentos iniciais, isso é fundamental. Claro. Não basta só a inteligência, não basta só a formação. Depois tem que haver abertura a outro tipo de conhecimentos que os outros têm, a outro tipo de raciocínios que muitas vezes também são inteligentes, são tão inteligentes como os nossos, mas Claro. partem a pressupostos diferentes. Porque é questão, como ele também fala, não é? Garbage in, garbage out. Se tu tens um algoritmo que pode ser excelente, pode ser com inteligência artificial, e é todo ele à maneira, por dar-me aqui a parte vernacular da coisa. Exato. Mas depois as hipóteses de base estão erradas, obviamente que as previsões também estarão erradas. Portanto, nós estarmos abertos a aceitar a possibilidade que hipóteses de base de terceiros sejam hipóteses corretas e analisarmos sem paixões, não é sem paixões, mas é sem acrimónia, não é? Sem dizermos, aquela pessoa pensa de maneira diferente de mim, então não quero saber da forma como ela pensa ou o que é que ela pensa. É isso. Isso é muito importante. E aquilo que também estavas a dizer, nós estarmos abertos a mudar de opinião, e mudar de opinião significa mudar as nossas estimativas, não só em função daquilo que ouvimos daqueles que discordam de nós, mas também daquilo que tu estavas a dizer que é muito importante, que é atualizarmos as nossas previsões em função daquilo que é a mutação da realidade. Exatamente. Que advém da ignorância objetiva. Porque tu hoje fazes uma previsão sobre a ação da Tesla, que pode ser fantástica, tiveste ali não sei quantas dezenas ou centenas de horas a analisar a Tesla. Entretanto, há determinado tipo de alterações na concorrência, surge determinado tipo de novas baterias da Hyundai ou da Kia, etc., passa publicidade, e tu vais ter que alterar as tuas previsões. Claro. Mas se não tens essa elasticidade, não é? Para mim até, ele não chama assim, mas é elasticidade. Ok, a minha previsão estava muito bem feita, mas agora não vale nada, porque as circunstâncias objetivas alteraram-se, porque eu não sou obrigado a ter uma bola de cristal. Ninguém tem uma bola de cristal. Ninguém tem, precisamente. Mas muitas vezes, ouvido, sabes qual é o problema que ele fala muito bem? É que muitos dos espíritos acham que têm uma bola de cristal. Exato. Mas não são os peritos, mas aqueles que dizem que são os mega peritos são muitas vezes aqueles que estão apaixonados por si próprios, não é? Estão auto-embevecidos, não é? E, portanto, tudo aquilo que eles dizem é escrito na pedra, não é? Bem, aí vamos entrar no tal esquema. Mas estava Moisés, não é? Exatamente. Vamos entrar no tal excesso de confiança. Aí está, já estamos a entrar num outro nível, não é só no ruído, já também estamos a trabalhar os vieses. E até acrescento aqui um exemplo que me estou a lembrar do próprio livro, que ele compara na parte das previsões o chimpanzé pode prever melhor até do que um expert. Não é verdade? Portanto, ele vai a casos empíricos. Precisamente. E isso é fantástico. Eu acho que isso é a melhor forma de ver que as previsões falham e qualquer pessoa, sem o mínimo de conhecimento sobre a matéria, pode dar uma previsão qualquer que se calhar até vai chegar lá. E voltamos àquilo que falaste no início. Sim, dizer uma coisa que é muito, muito importante.
há duas coisas que eu queria realçar. Uma relativamente à atividade da Future Proof e à tua em particular, que é o acesso à informação, saber como aceder à informação. E onde é que essa informação reside. Muitos dos investidores amadores, nos quais eu me incluo, são preguiçosos ou não têm conhecimento onde está a informação. Sim. Por um lado. Por outro lado, para mim é evidente que ter a informação é determinante para fazer boas previsões. Sim, claro. Não, portanto, e tratar bem a informação. Não é? E isso tem a ver com o facto, por exemplo, eu reconheço indiscutivelmente que tu és muito melhor do que eu na área dos investimentos, porque tu tens muito mais informação do que eu, porque tens mais formação do que eu tenho na área dos ativos financeiros, mas eu tenho essa humildade para o reconhecer. E para o reconhecer aqui neste podcast. Exato. Ele fala da questão da humildade. Mas é que ele fala da questão da humildade como uma questão essencial. Para nós abordarmos os nossos julgamentos. E muitas vezes não existe humildade em muitos lados. Não existe humildade na política, não existe humildade na academia. Se calhar não deveria começar mais a humildade. Acho que estás a acertar no ponto aí. Porque eu acho que a nossa academia, eu aqui faço uma apreciação geral, não estou a dizer que sejam todos os académicos portugueses, ainda está muito escolástica. Ainda é muito pessoal. É verdade. Não tem a elasticidade que às vezes as melhores interpelações até podem vir de alunos undergraduates, claro. De licenciatura. Por que não? Por que não? Mas está, e estavas a falar há pouco da informação e da necessidade de termos informação e temos de tratarmos e repara, ok, mesmo eu tendo este background e a Future Proof sendo desta atividade, eu reconheço muitas vezes, e temos que fazer isso, e está, uma questão da humildade também é importante, que grande parte do nosso trabalho será melhor e terá mais sucesso se as próprias pessoas derem opinião. Por isso é que eu sou um defensor que as pessoas também devem decidir na questão dos investimentos. E não deve haver aqui só um mandato. Ou seja, os investidores não nos dão um mandato para nós decidirmos por elas. Aquela velha questão do faça como se fosse para si. Não é? Nós temos que passar essa fase à frente. Temos que fazer com que as pessoas tomem decisões em conjunto. Porque em conjunto as decisões vão ser muito melhores. Ok, eu posso ter o conhecimento, mas as pessoas conhecem-se muito melhor do que eu conheço a elas. Daí aquilo que tu estás sempre a frisar, que é o Investment Policy Statement. Exatamente. Fundamental. Já agora queres explicar um bocadinho isso para os nossos ouvintes? O documento onde fica devidamente escrito quais são os objetivos, quais são as restrições, quais são as preferências de cada investidor, quais são as regras de atuação, tanto do investidor como do advisor, que tipo de investimentos é que podem ser feitos, com que periodicidade é que são feitos os relatórios, se há rebalanceamento, se não há, quais são os custos máximos, quais são, por exemplo, as prioridades máximas em termos de objetivos, qual é o prazo, qual é o horizonte, qual é o impacto fiscal que deve ter cada investimento. Quais são as regras? Quais são, digamos, as normas? As normas, sim. Pode haver conselhos, formas gerais de modelar um comportamento, mas pode haver regras absolutas, que é, por exemplo, não investir em ativos que não nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Isso é uma regra. É uma regra. Por exemplo, um ativo máximo, por exemplo, não podemos investir mais de 10% em ações individuais. Ou, por exemplo, mais de 10% em ações do mercado americano. Ou não devemos ter mais que 2% em ativos individuais. Vitor, eu posso fazer uma pergunta. Isso é ou não é fundamental para eliminar o ruído na decisão de investimento? Claro. O autor diz que sim, não é? Claro que é. Os autores dizem que sim. Dizem que sim. Claro que é. Tanto o ruído como o próprio viés. Porque se tu tivesse essas regras, esse alinhamento, essas orientações, e ele no fim do livro até falam sobre regras ou standards, não é? Regras ou normas ou padrões, porque uma coisa, nós quando sentimos que são regras parece que é muito rígido. Normas de conduta, não é? Normas de conduta. É claro que este documento é rígido até um certo ponto. As pessoas podem alterá-lo, não é? Portanto, não há aqui nenhuma lei escrita em pedra.
Portanto, as coisas são assim, não é? Mas ajuda-nos a passar por cima do dia a dia, o tal ruído que as notícias e que as bolsas vão fazendo no dia a dia. Olha, eu queria lançar-te aqui um desafio, que é tu poderes anunciar aquela tua ideia, mas deixa-me introduzir. Ele tem um capítulo sobre Mediating Assessments Protocol, ou seja, no fundo, é um protocolo de tomar decisões, decision making, em que ele diz fazer a estimativa, talk, ou seja, falar sobre as estimativas e depois voltar a estimar. Eu acho que tu queres fazer uns programas engraçados em que me convidaste gentilmente para participar. Queres ir dar a novidade à malta que nos ouve? Não. Isso é uma das formas que nós vamos encontrar para tentar que as expectativas sejam feitas em grupo. Que aliás, ele no livro fala nisso, e foi uma ideia que surgiu precisamente, acho eu, não sei se foi consciente ou inconscientemente pelo próprio livro, porque a ideia é que sejam lançadas previsões independentes de cada um dos participantes, para que depois elas sejam, digamos que, juntas, não é? E mostradas e divulgadas, e para vermos que em conjunto provavelmente conseguimos chegar a uma média que seja mais próxima da realidade e daquilo que será o futuro, não é? Vamos imaginar. Seria giro, deixa-me dizer, é um bocado, eu estava a pensar, por causa do teu projeto que é muito, muito interessante, que era nós, por exemplo, fazíamos a média das estimativas iniciais dos participantes, depois tínhamos um processo de diálogo, como tu estavas a referir, de ouvir os argumentos dos outros, e todos ouvirmos os nossos, como é óbvio, e faríamos uma nova estimativa sobre uma variável macroeconómica, Exato. inflação. Uma segunda derivada, Depois quase. veríamos qual era a média das estimativas iniciais ou finais que ficariam mais próximas do valor final, da variável que estamos aqui a analisar. O que é que tu achas? Sim, é? Sim, excelente. Isso é excelente. E independentes. E depois de vários programas, criando suspense nos nossos ouvintes, não é? Relativamente à inflação, relativamente ao crescimento da economia para 2022, ou e repara, o que é que eu estava a dizer? Ou coisa que o valha, divulgaríamos, não é? Os resultados finais, ou seja, aquilo que se verifica, não é? E se este método de facto consegue ou não reduzir o ruído. Acho que isso era a ideia. Acho que é fantástico. Eu compro. Não, acho que isso é fantástico, porque ele no livro tem vários exemplos sobre isso. Porque mesmo pessoas que não conheçam a fundo o tema conseguem participar, não é? Porque muitas dessas, e eu não quero cair nesse erro de dizer que é assim, mas eu acredito que muitas das perspectivas e estimativas que vamos vendo por aí fora sejam completamente aleatórias. Aliás, ele até fala de uma coisa giríssima, que é o crowd wisdom, não é? Crowd wisdom, precisamente. Acho esse termo incrível. Se tu quiseres adivinhar o peso do boi que está ali em exibição na aldeia, exatamente. Tenha, por exemplo, 1.200 visitantes lá à feira, não é? Alimentar, desde crianças a velhos, a cegos e surdos, a especialistas na agropecuária, etc. Sem dúvida. Fazes a média das previsões do peso do boi, e a média, não é, da multidão é aquela que mais se aproxima do peso real do boi. Não, isso é fantástico. Olha, eu só queria dizer uma coisa para terminar, da minha parte, como é óbvio, depois desta last word, que é que eu acho que as pessoas devem ler este livro. Este livro é uma mudança de paradigma, não só nas nossas vidas pessoais, porque ele fala de decisões singulares, sim, ou seja, se devemos ou não casar com esta mulher, se devemos ou não ter um filho, são decisões que tomamos rarissimamente nas nossas vidas, como também nas mais diversas áreas, na área do Estado, na área das empresas, das organizações sem fins lucrativos, na forma como nós nos organizamos, etc. Acho que é um livro, sinceramente, fiquei siderado, adorei ler o livro e vou ter que me obrigar a lê-lo segunda vez. Exatamente, sem dúvida. Nós muitas vezes até criticamos, e nós nos confinamentos, por causa da pandemia, tivemos muito este pensamento de acharmos que as decisões e as regras que estavam a ser impostas eram injustas e eram até algo estúpidas em alguns casos,
E de facto sobre isso e sobre o nível ótimo de ruído, porque eles a certa altura dizem que de facto que se calhar o ruído até é necessário e muitas vezes até faz sentido haver esse ruído. E dizem que as regras podem parecer estúpidas, mas talvez existam por um bom motivo, que é reduzir o ruído e também os enviesamentos. Portanto, aqui porquê é que eles dizem isto? Porque os custos de reduzir ou eliminar o ruído podem ser bem superiores aos benefícios. Agora, o que eu acho é que devemos ter um sistema para atenuar, para reduzir o nível de ruído. Porque se em alguns casos as regras fazem sentido para não haver tanta subjetividade, noutros casos as decisões têm que ser tomadas com base em regras bem claras e com base nos tais guidelines, com as orientações. E sobre este livro também, já agora, para concluir também, lembrei-me de um outro livro que li também quase ao mesmo tempo, que é um pequeno livro, porque é curioso, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas isso foi a minha percepção. Ao longo da leitura do Noyes, lembrei-me do livro que se chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana, que também sobre esta questão da psicologia, da forma de decisões, da tomada de decisões, e é muito curioso que o livro tem as tais 5 leis, há 5 leis, o Cipolla define 5 leis, e uma das frases que eu acho mais curioso, eu vou citar duas. Uma é esta: o problema do mundo é que os estúpidos são presunçosos e os inteligentes são cheios de dúvidas. Eu acho que esta frase resume um bocado aqui a questão do ruído. Pois, e não há uma outra que é a definição de uma pessoa estúpida. Uma pessoa estúpida é uma pessoa que causa perdas a outra pessoa ou grupo de pessoas, enquanto ela própria não retira nenhum ganho da ação e pode até incorrer em perdas. Portanto, eu acho que aqui o nível de ruído também explica um pouco isso, ou seja, as pessoas não têm a noção que estão a decidir mal, que estão a julgar mal, é inconsciente. Eu não diria que estejam a ser estúpidas, não quero ir tão longe, mas o facto de não reconhecerem que existe esse erro, ou esses erros, aí sim já estão a ser estúpidas, não é? Ou seja, se de forma inconsciente cometem esses erros, ok, mas depois são alertadas. E se existe um livro como este, que nos alerta para esse tipo de pensamentos e de estrutura de regras, bem, então já não há desculpa, temos que nos impor essas regras, essa humildade que tu bem falaste, para dizermos que, ok, existe ruído, vamos tratá-lo.